Tio, tá com a palavra. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos abrindo a reunião de segunda-feira da Casa do Caminho, Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, e temos hoje o retorno do Luciano, um grato retorno, depois das suas merecidas férias. Ele vem para abrilhantar a nossa reunião, trazendo uma palestra, sua colaboração sobre mediunidade. E ele deixou que eu escolhesse, eu escolhi, então, do capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, o item 8, Obediência e Resignação. Uma página de Lázaro, Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele. Quanto à atividade, é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Lázaro, eu gostaria então de convidar a todos para fazermos uma prece, rogando ao nosso mentor espiritual, o mentor espiritual de cada mentor espiritual do Luciano e a equipe dos espíritos amigos, trabalhadores da Casa do Caminho, sobre a chefia do nosso professor Eurípides, que nos auxiliassem para vencermos o que está escrito neste texto, que é a indiferença moral. Consigamos, vencendo a indiferença que temos, iniciar o nosso processo de reconhecimento do outro, através do verbo amar. Sejamos nós quem ama, sejamos nós que abandona a indiferença moral que temos tido nos últimos séculos, se não milênios. Agradecemos a equipe espiritual que nos ampara, que nos auxilia, e rogamos que envolva o Luciano para que ele sinta a nossa vibração de amizade, de alegria ao recebê-lo. E ele fique à vontade para trazer para nós a luz da doutrina espírita, os conhecimentos da mediunidade, a ferramenta mais importante que trazemos na nossa encarnação. Ele seja recebido por todos nós com uma vibração amorosa
e de paz. Muito obrigado a todos. Luciano está com a palavra. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos amparar, nos proteger e cuidar de nós através do amor, né? Antes de começar minha fala, eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu vou ter que sair. Eu vou ter que ver se eu acho o livro aqui. Eu já volto. É menos de 1 minuto. É rapidinho. Fica à vontade. Vai lá, fica à vontade. Pode ir. Você está em casa. Está em família. Silêncio, hein? Todo mundo quer. Está todo mundo com o microfone desligado, tia. Senão eu vou ter que ligar todo mundo e desligar tudo de novo. Deixa ele de castigo. Como estão? Estão todos bem? Deus foi tão bom para mim que eu achei na revista Espírito que eu precisava rápido. Antes de entrar no conteúdo, quer dizer, já é o conteúdo, a mediunidade ela é uma ciência. Ela é o grande desafio que nós temos de aprendizado dentro do Espiritismo. Porque quando nós vamos estudar a história do Espiritismo, a gente vai perceber que Kardec teve a responsabilidade de se debruçar primeiro sobre o fenômeno mediúnico, né? E, a partir daí, entender que por trás do véu de Ísis existe um mundo de espíritos que trazem respostas às indagações humanas. E esse é um caminho sem volta. Esse caminho de entender que nós somos uma poeira nesse universo que está pululando, cheio, né, de pensamentos, de informações que se cruzam. Tem uma mensagem que eu vou ler para vocês. Eu queria ler isso aqui, porque acho que não citar só era pouco. Uma mensagem que Kardec coloca aqui, na Revista Espírita, em outubro de 1865, que é maravilhosa essa mensagem, chamada Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E eu não vou contar de quem ele fala, vou contar só no final. Ele fala assim: esse homem, que eu vou falar quem é depois, tem muitos dos nossos leitores, Kardec diz, que já o conhecem, então era um amigo de Kardec, tem um filho de 8 anos. Então, esse homem conhecido tinha um filho de 8 anos. Esse menino, que a cada instante ouve falar do Espiritismo em sua família, que muitas vezes assiste às reuniões dirigidas por seu pai e sua mãe, assim cedo se viu iniciado na doutrina espírita. E surpreende pela justeza com que discute os seus princípios. Não é preciso ser velho, não é preciso de tempo demais para entender os princípios da doutrina espírita, né? Isso nada tem, olha o que Kardec diz, isso nada tem de surpreendente, né?
pois é apenas o eco das ideias com que foi embalado. Mas não é esse o objetivo desse artigo, ele fala. É apenas a introdução no tema do fato que vamos relatar e que tem cabida nas circunstâncias atuais. Ele fala assim: as reuniões desse homem são graves, sérias e conduzidas com uma ordem perfeita. Era um grupo mediúnico que o Kardec frequentava e tinha uma organização muito boa. E que colhia bons frutos, essa reunião. Embora as comunicações escritas ali ocupassem o primeiro lugar, porque logo as psicografias vinham, né, para trazer as respostas dos espíritos, eles também ocupam acessoriamente e a título de instrução complementar de manifestações físicas e tipológicas, porém a título de ensinamento, nunca como objeto de curiosidade. E aqui ele explica um pouquinho como que era a reunião, e aí eu vou seguir para não delongar. O filho desse homem muitas vezes participa dessas manifestações, 8 anos, e influenciado pelo bom exemplo, as considera como coisa séria. O menino também considerava como coisa séria. Um dia, aí que vem o fato, ele se achava em casa de uma pessoa conhecida e brincava no pátio da casa com a sua prima de 5 anos. Ele 8 e a prima 5 anos. E 2 meninos, um de 7 e outro de 4 anos. Uma senhora que morava no resto de chão, no térreo, os convidou a entrar em sua casa e lhes deu bombons. As crianças, como se pode imaginar, não se fizeram rogadas. A senhora perguntou ao filho desse homem: como te chamas, meu filho? Eu me chamo Gabriel, senhora. Que faz o teu pai? Senhora, meu pai é espírita. Eu não conheço essa profissão, a mulher disse. E ele responde: mas, senhora, não é uma profissão. Meu pai não é pago para isso. Ele o faz com desinteresse e para fazer o bem aos homens. 8 anos. Vamos lá. Meu rapazinho, não sei o que queres dizer, fala a senhora. Ele fala: como? Jamais ouviste falar das mesas girantes, diz o menino. Então, meu amigo, bem gostaria que teu pai estivesse aqui para fazê-las girar. Ele que era o grande estudioso espírita, um grande estudioso espírita. E aí o menino disse: não precisa, senhora. Eu mesmo tenho o poder de fazê-las girar. E aí a mulher diz: então queres experimentar e mostrar como se procede? E ele diz: com muito prazer, senhora. Dito isso, diz Kardec, né? Ele se sentou ao pé de uma mesinha da sala e fez-se sentarem os seus 3 amiguinhos. E eis os 4, gravemente pondo as mãos sobre a mesa. Gabriel fez uma invocação em tom muito sério e com recolhimento. Mal terminou, para a grande estupefação da senhora e das crianças, a mesa ergueu-se e bateu com força. Perguntai, senhora, disse Gabriel, menino de 8 anos. Quem vem responder pela mesa? A vizinha interrogou a mesa e a mesa soletrou 7 palavras. Teu pai. O pai da mulher. Teu pai. A senhora empalideceu de emoção e continuou. Então, meu pai, podes dizer se devo mandar a carta que acabo de escrever? E a mesa responde: sim, sem falta. A mesa respondeu: para me provar que és tu, diz a mulher, bom pai, que estás aí, poderia dizer-me há quantos anos está morto? Logo, a mesa bateu 8 pancadas bem acentuadas. Estava correto o número de anos. Poderias dizer-me teu nome e a cidade onde morreste? A mesa soletrou esses 2 nomes. As lágrimas jorraram dos olhos daquela senhora que não pôde continuar
aterrada por essa revelação e dominada pela emoção. Seguramente esse fato desafia toda a suspeita de preparação do instrumento, de ideia preconcebida e de charlatanismo. Também não se pode pôr os dois nomes soletrados à conta do acaso. Duvidamos muito que essa senhora tivesse recebendo tamanha impressão numa das sessões que os senhores Davenport em qualquer outro membro do gênero. Ademais, não é a primeira vez que a mediunidade se revela em crianças, na intimidade das famílias. Não é o cumprimento daquelas palavras proféticas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão? De Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 2, versículo 17. A mediunidade é isso. Ela tem essa riqueza de fazer-se presente para aqueles que a estudam e a conhecem. Dependente do momento reencarnatório que o indivíduo se encontre. Por isso que o Kardec dizia que o espiritismo deve ser tão simples que um simples camponês possa entendê-lo. As crianças também entenderam naquela época, os adolescentes, as adolescentes que foram médiuns e que trabalharam com Kardec. E as revelações eram maravilhosas no sentido da verdade, do conteúdo, da lógica. E é isso que a gente vê na doutrina espírita. Esse é o grande desafio, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu não podia começar, né, a falar de mediunidade sem trazer um exemplo desse, né, que fala por si só, né? O grande compromisso que a espiritualidade tem para conosco. Eu vou compartilhar minha tela, espero que estejam vendo, tudo bem? Tudo ok, Lu? Então, eu vou seguindo aqui. Quando alguém tiver alguma dúvida, pergunte. Nós vamos fazer um estudo, um comentário com base em duas obras importantes do Manuel Filomeno, do Hermínio Corrêa de Miranda. O Hermínio Corrêa de Miranda, não sei se todos conhecem, mas ele foi um importantíssimo pesquisador do Rio de Janeiro, um espírita com uma gigantesca bagagem reencarnatória e que se utilizou muito da pesquisa da mediunidade, do estudo da mediunidade, para descobrir cada vez mais sobre si mesmo e sobre a mediunidade, né? Então, o trabalho dele é muito interessante e a gente vai falar um pouco sobre mediunidade, sobre esses aspectos, né? E é muito importante a gente pensar em um grupo mediúnico. E Kardec fala sobre isso. Por que desejamos um grupo? Por que um grupo mediúnico? Por que um grupo de médiums? Por que um grupo mediúnico de desenvolvimento mediúnico vai existir? E o Kardec, no Livro dos Médiuns, diz assim, numa palavra qualquer que seja, o caráter de uma reunião deverá sempre haver espíritos dispostos a secundar as tendências dos que a acompanham. Assim, pois, afasta-se do seu objetivo toda reunião séria em que o ensino é substituído pelo divertimento. Então, é muito importante essa frase, porque o que ela vem trazer para nós? Ao longo do tempo, nós, os espíritas, fomos perdendo a coragem mesmo de investigar, de estudar a mediunidade, de entender a mediunidade. Ao longo do tempo, muitos dos espíritas começaram a ter medo do fenômeno mediúnico, fechando essa atividade, né, a própria reunião mediúnica do Centro Espírita. E a gente lembra de um artigo imenso do Herculano Pires, quando ele fala do espiritismo sem espíritos, a gravidade que é, né, de repente, a gente valorizar mais os nossos achismos, os nossos pontos de vista que são, às vezes, não tão coerentes, em detrimento da informação que os espíritos trazem, do esclarecimento, do bálsamo que é os espíritos quando nos instruem de maneira séria. E para isso acontecer, nós vamos precisar estar num grupo que seja sério, para que ele seja acompanhado por espíritos sérios, né? Então, às vezes, a casa espírita fala, nossa, não pode ter, o médium não pode fazer o atendimento fraterno mediunizado ou sob orientação da espiritualidade. Depois do passe, o médium não pode ali, numa intuição, orientar a pessoa que está ali. Ele pode. O que não pode acontecer é o médium não estudar,
é o dirigente da casa espírita não estudar, é o grupo não analisar os fenômenos mediúnicos, não entender esse processo, né? Cuidar do trabalhador, do médium, para que ele não se isole e vire uma personalidade importante, e seja um trabalhador como outros, e que outros médiuns trabalhem aí com suas faculdades. Então, isso que é o trabalho rico que a Casa Espírita tem, que é desafiador, mas é importante que se faça, né? E o Hermínio, ele logo em Diálogo com as Sombras, que eu acho que é um livro assim fundamental para quem trabalha com mediunidade, para quem é médium ostensivo, para quem trabalha com esclarecimento aos espíritos, para quem trabalha com esclarecimento aos encarnados, para quem trabalha com atendimento fraterno, conhecer. Então, ele fala que um grupo mediúnico ele tem que ter um propósito. Por que nós desejamos trabalhar em uma reunião mediúnica? É só para um estudo da doutrina, né? É para conversar sobre espiritismo, né? Aí a gente não está falando muito de mediunidade, mas aí depois a gente tem aí para oferecer condições à manifestação de espíritos familiares que venham trazer pequenas mensagens, mais ou menos íntimas, né? Será que eu posso ter, por exemplo, uma reunião mediúnica em que os espíritos, que são os trabalhadores da casa, vão trazer diretrizes importantes para o centro espírita? Isso é importante, né? Não é o espírito que vai pedir para trocar a toalha da mesa do centro, não. É o espírito, né? É o espírito que vai orientar o grupo, que vai direcionar a novos trabalhos, que vai trazer o orar e vigiar ao grupo, porque a partir de em poucos dias, né, espíritos ainda mais numa condição de sofrimento maior vão chegar na casa espírita, né? Eu estou voltando, eu falei com a Jaqueline semana passada, retrasada, eu acho, eu estou retornando para o trabalho na casa espírita, porque as casas espíritas estão voltando, e vocês aí também devem já estar vendo isso. A condição das pessoas que estão chegando na casa espírita, ela está muito mais grave do que antes da pandemia. Os cenários que nós estamos encontrando, os relatos que nós estamos encontrando, eles são muito severos, né? Então, nós temos jovens com tendências com ideação ao suicídio, nós temos os problemas relacionados à drogadição, nós temos famílias que se desestruturaram durante esse período, nós temos pessoas que tinham o seu trabalho digno, honesto, que lutam no dia a dia com muitos de nós e que nessa pandemia foram arrasadas materialmente por isso, não sabem como vão conduzir a vida. Então, nós temos tantas situações, né? E que, às vezes, gente, é tão interessante que nos falta, mesmo com todo o estudo e conhecimento, às vezes nos falta, enquanto encarnado, nos falta embasamento, nos falta coerência para conseguir orientar e auxiliar de maneira consistente a pessoa. Consistente. Aconteceu uma coisa tão diferente comigo essa semana passada, né? Uma senhora com sofrimento muito grande, porque a vida está muito difícil para muita gente, né? Uma senhora que faz faxina, não tinha emprego, uma pessoa muito pobre, uma família muito, muito sofrida, mas um espírito muito esforçado, assim, de querer progredir, mas ter a vida totalmente limitada por questões materiais, por várias situações. Perdeu o esposo há 27 anos, né? 27 anos viúva e tendo que ser pai, mãe de filhos e netos e tudo. Queria receber uma mensagem do marido, né? E aí o trabalhador, o dirigente da casa, sabendo, né? Eu sou médico, aquela coisa toda. Falei, você não tem como você ajudar, de repente passar uma mensagem do marido e tal. Eu falei, olha, eu não tenho mediunidade para isso, né? Não é o meu perfil. A gente passa psicografia, são mensagens para o grupo, são outros tipos de mensagem. Eu nunca fiz isso, né? Eu não sei como que eu vou fazer isso. E eu acho que eu não tenho condições de fazer isso. Né? Eu mentalizei meu mentor, aí ele virou para mim e falou assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Né? Então, eu vou ficar tranquilo, vai passar pelo atendimento fraterno. Né? E essa senhora foi com as suas dores, com as suas angústias. Né?
o mentor espiritual passou um conjunto de orientações espirituais muito importantes para ela e virou para ela e falou assim, sobre o seu marido, ele está aqui do meu lado agora, então você vai fazer o seguinte, se concentre, ele está indo aí do seu lado te dar um abraço. E você vai fechar os olhos, vai mentalizá-lo, você vai sentir o abraço dele. E ela sentiu e desabou em choro. Né? Emoção, alegria, gratidão. E é isso. E eu entendi, eu não precisava mesmo psicografar nada, né? Porque eu não tenho isso. Mas a espiritualidade está ali. A espiritualidade acompanha cada um de nós, sabe onde estão as nossas dores. Nos aproxima dos espíritos familiares, para que nós sintamos o amparo, a proteção, o apoio, porque ela se sentia sozinha. E na hora que o marido foi abraçá-la, o mentor espiritual ainda falou para ela, você não precisa se sentir sozinho, porque esse abraço você pode sentir sempre. Olha isso. Né? Então, são coisas que a espiritualidade nos proporciona. Né? Então, por isso que um grupo ele precisa existir e ele precisa ter objetivo. Ele precisa ter um propósito muito firme, muito sério. Não pode ser aquele grupo que se chover, eu vou molhar, eu vou derreter, eu não vou poder ir no centro. Né? O grupo hidrossolúvel, né? Acho que é isso que o Júpiter fala. Né? Então, não pode ser um grupo sensível às turbulências da vida. Porque há pessoas ainda mais sensíveis, que não são sensíveis à chuva, que não são sensíveis ao vento, ao tempo, à hora. São pessoas sensíveis pelas grandes perdas que tiveram na vida. São pessoas sensíveis porque perderam um ente querido. São pessoas sensíveis porque estão à beira de um ataque de nervos, porque perderam alguém, porque estão se perdendo no caminho e não tem alguém que os oriente. Então, nós precisamos estar ali muito fortalecidos. Como Kardec nos lembra do feixe de vales, muito fortalecido, que não vai se aquebrantar diante dos baques que existem no dia a dia. Então, nós precisamos, enquanto grupo, nos sentirmos amparados, nos sentirmos protegidos e nos ajudarmos. Eu costumo dizer, até materialmente, se houver a necessidade, de todas as maneiras possíveis, porque o que não pode acontecer, né? Eu já vi muito acontecer, e se amanhã a Jaqueline estiver numa situação de sofrimento, uma situação de saúde, e o grupo só fazer vibração à distância para ela, ninguém lá visitar, e ninguém lá abraçar, e ninguém lá ver se está faltando alguma coisa. E às vezes nós espíritas fazemos isso. Né? Nós falamos que é livre-arbítrio, que são as provas da vida, é um momento de expiação, e os fulanos que se picam. E esquecemos disso. Né? Então, o grupo tem esses propósitos para que, olha, isso é que vai fazer a manifestação, né, da espiritualidade na casa espírita de uma maneira esplendorosa. Eu falo esplendorosa mesmo, porque é deslumbrante quando nós sentimos a presença, né, da espiritualidade. Eu me lembro de uma vez que eu estava lá em Sacramento, num daqueles feriados, e estava lá o Moacir Camargo tocando e o filho da Alzira tocando piano, o Moacir cantando, aquela coisa toda, aquela vibração inteira. Aí eu virei para uma pessoa, nós somos incrédulos, é isso que eu quero dizer. Eu virei para uma pessoa e falei assim, olha o Eurípides Barçanufo, falei, ó, em cima tem aquela parte mais alta lá em cima que eles ficam, né? Nas reuniões. Ah, ele está ali, ó, no meio do pessoal ali. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, você acha que o Eurípides Barçanufo está aí? Eu falei assim, presta atenção no evento. Só isso. O Moacir Camargo, ele tocando, cada tom que ele tocava, saía um feixe de vibração. Cada tecla que o finalzinho tocava um piano, era a luz que saía daquilo ali. As pregações, as palestras do Evangelho é outra coisa. Você acha que o Barçanufo ia estar onde? No jogo do Corinthians que ele não ia estar. Então, aquele ambiente, aquela estrutura propicia isso. E aí, às vezes, a gente não acredita nisso. Ah, mas será que espiritualidade? É lógico que está.
Eu faço questão de esforçar ao máximo na evidência para ver, e eu falo para as pessoas, olha a vibração disso, olha a espiritualidade trabalhando. Né? Então, por isso que a mediunidade existe, para que a gente eleve o entendimento da mediunidade a esse patamar. E para isso, né, para a mediunidade funcionar dessa forma, o que é necessário? Nós nos elevarmos, né? Nós ampliarmos a nossa percepção, trabalharmos o nosso sentimento. E aí tem essas perguntas. Eu vou trabalhar a mediunidade para experimentação e para observação da natureza científica. Posso fazer também, né, para tarefas mais sérias de caráter doutrinário. Nós podemos fazer também para os chamados trabalhos de desobsessão, que eu acho que isso vai ser o carro-chefe, vai precisar ser o carro-chefe de muitos grupos mediúnicos. Não é aquele tratamento socorrista que a gente atende quem morreu e não sabe por que morreu. Além disso, nós precisamos trabalhar desobsessão, vamos precisar trabalhar muito desobsessão, mas muito. E não é no futuro, não, é urgente que nós vamos precisar. Porque nós perdemos muito o nosso padrão vibratório. Perdemos muito pelo nosso distanciamento da casa espírita. Mesmo com as reuniões online, mesmo com tudo que fizemos, nós perdemos isso. Né? E quando nós estávamos frequentando a casa espírita, nós não valorizávamos isso como deveria. Então, a nossa vibração foi lá embaixo muito rápido. Né? Então, eu tenho ouvido relatos de pessoas que estão voltando para a casa espírita, que estão voltando para grupos religiosos, para grupos místicos, para tudo que se imagina, que frequentavam antes, e falam assim, nossa, mas a vibração estava maravilhosa. Ela não estava maravilhosa, ela sempre esteve maravilhosa. Nós é que muitas vezes chegávamos no centro espírita, 7h58 esbaforido, né, e não conseguíamos fazer uma prece, cansado. Aí acabou a palestra, no que você está reequilibrando, você vai lá, vai aplicar o passe cansado, né? 30 pessoas, 40 pessoas para receber o passe, com 3 passistas, você convida as pessoas para dar passe, as pessoas não vão, aí você chega em casa exaurido, né? Recarrega as energias, com certeza, mas a gente acabava não conseguindo, né? Buscar isso, se identificar tão facilmente, né, nesse contexto. Então, nós temos o problema, né, os problemas relacionados ao médium e à mediunidade nesse contexto, a análise da mediunidade com relação ao animismo, a questão semiológica, a semiologia da mediunidade, entendendo o conceito, entendendo como que funciona, entendendo os porquês aí da mediunidade, né? O dilema do médium ao longo do seu desenvolvimento mediúnico. Quando eu falo do médium em desenvolvimento mediúnico, eu me incluo, né? Mesmo que eu esteja trabalhando com mediunidade há 20 anos, porque a gente desenvolve esse negócio chamado mediunidade pela eternidade, né? Então, isso daí não vai ter fim. Médium que faz um curso e para e acabou, acho que está pronto, fica difícil. Então, todos nós, enquanto médiums, estamos em desenvolvimento, né? Em diversidade dos carismas. Ele fala da disciplina operacional que o médium precisa ter, né? Essa disciplina do dia a dia, ali do trabalho, essa concentração, porque se o médium chegar lá em cima da hora para o trabalho mediúnico, ele também não consegue entrar em harmonia com a espiritualidade, ele não consegue se equilibrar, ele não consegue auxiliar da maneira necessária, ele não consegue movimentar recursos. Esse termo que ele usa, eu acho ele tão importante, tão sutil, e quando o Hermínio fala de movimentar recursos, são recursos psíquicos. Sabe o que é isso? A capacidade que eu tenho que ter enquanto médium de me concentrar, de me desligar do ambiente lá de fora, de fazer uma prece. São recursos que eu, enquanto médium, eu sempre vou precisar trabalhar para que eu consiga lidar melhor com isso, diminuir a régua dos julgamentos, né? E aí vem lá o Eurípides Barçanufo do meu lado, passar uma mensagem, eu acho que é mentira, né? Eu falo para o Eurípides Barçanufo, é mentira sua, Espírito, não é você, é o outro Eurípides, mas não é o Barçanufo. Ele fala, sou eu, meu filho, pode confiar, não é você. E aí fica esse dilema na minha mente. Eu não duvido, né?
Em Diálogo com as Sombras, ele fala da vigilância, né? Da importância dessa vigilância, da atitude mental rigorosa, o cuidado com os pensamentos, o cuidado com o equilíbrio, a importância da harmonia do grupo para que o trabalho realmente possa acontecer de maneira equilibrada. E ele fala que o médium frio, com todos os seus freios aplicados à manifestação, não consegue transmitir a angústia que vai naquela alma. É um bloco de gelo através do qual não circulam as emoções do manifestante. A pungência de seu apelo, a ânsia daquele que experimenta a busca do amor, né, e compreensão. Então, o médium ele tem que ter essa sensibilidade, porque senão eu acabo não tendo sensibilidade com o outro também. Então, quando a gente trabalha isso dentro de nós, a gente também vai conseguir trabalhar com o outro, auxiliar o outro. Perceber a grandeza espiritual do outro. Então, por isso que eu contei esse caso dessa senhora, porque se fossem casos comuns, né, em que eu não estivesse contando com o auxílio da espiritualidade, provavelmente eu pensava, minha senhora, eu ia falar para mim, senhora, não tem psicografia aqui, a senhora volta para sua casa, reza para o seu esposo, acende a luz do teu pensamento para ele e pronto. Né? Com a frieza dos sentimentos. E quando você entra nessa vibração, nessa sintonia com aquele que está buscando o auxílio, você ouve a espiritualidade. Eu não estou falando de uma manifestação ostensiva necessariamente, mas você tem a intuição mais direcionada, mais assertiva. E aí eu escutei o mentor espiritual dizendo, né? Era uma senhora semi-analfabeta, muito pobre, muito humilde, cheia de limitações. Aí o meu mentor espiritual falando, esse é um espírito grande num corpo pequeno, um espírito bom num corpo ruim, quitando os seus débitos do passado. Então, se eu olhasse somente com os olhos do terra-terra, eu não teria percebido isso. Então, nós precisamos de sensibilidade, sintonia. Por quê? Porque aí o que eu faço? Eu peço para Deus me colocar em sintonia com o coração do outro. Eu peço isso. Deus, me coloque em sintonia com o coração desse espírito que está na minha frente, para que eu possa tocá-lo, perceber quais são as suas chagas, quais são as suas angústias, para que eu possa, de alguma forma, auxiliar. Porque se a gente olhar só a carcaça, a gente não percebe nada. Né? Então, a influência do meio, o Kardec nos traz isso. Essas condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias preconcebidas. Então, quando eu vou trabalhar, eu vou falar, Júpiter é difícil, a Lili não tem paciência, fulano é isso. Eu tô indo com um conjunto de questões tão pessoais e tão pobres que isso põe o trabalho abaixo. A espiritualidade está olhando, né, aquele que está buscando ajuda e olhando as nossas potencialidades para subir, para ir para uma dimensão acima. E aí, às vezes, a gente está olhando para baixo. Eu estou olhando os defeitos do Júpiter, eu estou olhando os vícios da Jaqueline, eu estou olhando que o fulano quer ser o presidente, eu estou olhando que o outro não limpou o centro. E aí, tudo isso parece que vale mais do que o trabalho da espiritualidade. Por isso que é sutil isso que o Kardec diz, mas é importante, mais sentimentos puros e elevados. Né? Nossa, mas parece que é tão distante. Mas vamos lá, eu estou com raiva, eu estou com mal-estar com alguém, estou pensando, julgando tudo e todos. Aí eu penso, isso é puro? Isso é limpo? Se isso fosse um líquido, seria uma água limpa ou seria uma lama? Né? O que sairia de mim se fosse visto agora, a nível energético mesmo? Acho que seria um negócio bem denso, porque isso é crítica, né? Isso é ruim. Então, eu vou lá e mudo, né? Eu mudo o pensamento, eu direciono essa vibração para que realmente algo aconteça, algo diferente possa acontecer. Por isso que a mediunidade ela tem um campo experimental que a gente nunca pode esquecer. A gente fala da mediunidade como um aspecto científico, mas
precisa estar atrelado ao entendimento do que é isso. Quem se dispõe a trabalhar com fenômenos produzidos pelo psiquismo humano deve se preparar para respeitar as regras do jogo, decidindo antes que tipo de metodologia é aplicável ao estudo que se pretende realizar. Se não existe, precisará criá-la e, antes de experimentar os fenômenos em si, testar a própria metodologia desenvolvida para a pesquisa. Isso porque se torna imperioso deixar espaço, as condições para que o fenômeno se produza tão espontaneamente quanto possível, ainda que sob condições de controle observacional. Por que ele fala isso? Por que o Hermínio fala isso? Porque, na verdade, a mediunidade, quando nós estamos trabalhando nessa questão dos sentimentos elevados, com essa harmonia, nós podemos analisar como que esse processo acontece. Nós podemos questionar as manifestações, nós podemos investigar informações, nós podemos perceber como as informações elas estão entrelaçadas. Então, você acaba uma reunião mediúnica e discute, por exemplo, uma comunicação de um espírito, você vai ver que o médium psicofônico passou uma comunicação, o médium vidente viu algo que complementa aquilo, você percebe que o esclarecedor teve uma intuição que combina com essas informações, e aí cada um, isso é um quebra-cabeça. Nós já chegamos em reunião mediúnica, num grupo de 15 pessoas, entender quase 20 manifestações, entender um grupo único de espíritos com um único propósito, com uma história em comum, uma coisa só. Era uma coisa só. Eu chamava isso de reunião temática. Era um tema, era um caso ali, e aquele do primeiro espírito que se comunica, havendo um mentor espiritual, a primeira mensagem do mentor, ele falava uma coisa, era 10 comunicações na sequência, que estava tudo relacionado com aquilo. Tudo relacionado. Então, é isso que o Hermínio fala aqui, né? Essa investigação, analisar esse processo é muito importante, mas para esse trabalho tem que ser muito organizado, né? Tem que ter horário, tem que ter o grupo, tem que ter disciplina para que se consiga identificar, registrar essas informações. A gente tem uma colega aqui no grupo que registra, né? Lindo o trabalho dela, registra aí as comunicações dos espíritos. Então, eu posso pegar isso, eu nunca mais esqueci isso que ela faz, que eu acho que é importantíssimo. A gente pega isso, cataloga, organiza, e vocês vão perceber o processo, a característica, vocês vão perceber o perfil do próprio grupo, vocês vão perceber o perfil dos médiuns, vocês vão perceber a característica dos espíritos, a forma da espiritualidade de trabalhar, o propósito que o centro espírita tem, as ameaças que a casa espírita tem. É muito interessante, né? Quando a gente vai analisando o fenômeno dessa forma. Porque senão acaba a reunião, a gente acende a luz, todo mundo vai falar da rifa do boi que vai fazer, aí depois acabou. Quando eu não lembro mais de nada, ninguém lembra mais de nada, o médium, pelo menos eu, acabou a reunião, eu sou totalmente consciente, mas acabou a reunião mediúnica, é como acordar de um sonho, não vou esquecendo. Né? Os primeiros 30 minutos eu me lembro de tudo, 1 hora depois eu não lembro de nada direito, fica tudo cada vez mais vago e distante. Então, eu não me lembro mais das comunicações. Então, por isso que é importante esse registro. E o Kardec, em Obras Póstumas, ele fala, né? Sujeitei essa nova ciência, como fazer tudo, isso que a gente já conhece, né, pessoal? Ao método de experimentação. Jamais formulei teorias preconcebidas, observava acuradamente, comparava, tirava consequências, procurava pelos efeitos atingir as causas, pela dedução. Então, ele acompanhava constantemente, analisava, questionava, para que ele conseguisse chegar nas respostas. Né? Então, segundo slide, e já é 10 para as 9. Quanto tempo eu tenho, gente? O tempo acabou. Ô, Lu, agora que ô, Lu, não pode ir, Lu. Dá tempo ainda, tem tempo. Tá. Acabou meu tempo. Meu Deus do céu. Agora que eu vi que eu entrei em transmediúnico, agora que eu voltei. Agora que eu voltei. Bom, então Kardec ele usa uma revisão didática,
né? Ele fez uma busca bem congruente dos seus trabalhos. Tem uma tese bem interessante do Marcelo Pimentel, em que ele fala sobre isso, sobre o método de Kardec, né? E que é um método que a ciência aceita, que é muito coerente, que não tem como fugir. Tá? Então, é um trabalho chamado Método de Kardec para a investigação dos fenômenos mediúnicos, como que Kardec trabalhou e se isso tem sentido ou não. Tem total sentido. Tá? O médium tem que estar aberto a críticas, né? Entender que se questiona mesmo em mediunidade, em que a reunião mediúnica tem que ter esse processo de refletir sobre o que acontece, corrigir aquilo que está diferente e agir para melhorar constantemente o trabalho. Eu sempre falo disso, porque senão o trabalho não tem isso. De repente tem um trabalhador lá que dá trabalho, né, não concorda com nada, o espírito que ele recebe é o dono da verdade, de repente é de se questionar e ninguém investe nisso, né? Olha, vamos melhorar isso, vamos orientar o médium, né? Mas ele vai sair do centro, ele sai, o trabalho não é dele, é da espiritualidade, né? Mas tem que ter esse questionamento, né? Tem que ter essa análise. Tem que ter cuidado com a questão do animismo, do mediunismo, né? Do qual o Akhnatonov ele fala, né? Para a maior brevidade, propõe designar pela palavra animismo todos os fenômenos intelectuais e físicos que deixam supor uma atividade extracorpórea ou à distância do organismo humano, e mais especialmente todos os fenômenos mediúnicos que podem ser explicados por uma ação que o homem vive exerce, além dos limites do corpo, que sempre vai acompanhar o médium, que é a influência dele no fenômeno, na comunicação, num grau maior ou menor, mas sempre vai ter ali o pensamento do médium, a interferência, a influência dele, por menor que seja, a gente precisa reconhecer isso. A mediunidade tem seus detalhes, tem seus critérios, né? Eu sempre mostro essas ilustrações, a gente está cansado de ver isso aqui, mas é indispensável, porque nós trabalhamos a nível de frequência mental. Então, por que eu, enquanto médium, preciso estar em equilíbrio? Para que eu receba o influxo do pensamento de outro espírito superior e consiga entender isso, consiga perceber que não é meu. Então, se é uma frequência que vem de fora e chega até a minha frequência, até a minha estrutura de pensamento, quanto mais eu me conheço, tem que fazer terapia, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me percebo, eu consigo identificar um pensamento externo, o pensamento do outro. E aí isso vai sendo organizado dentro da minha mente. O médium, a estrutura mental do médium, ele desmancha a mensagem, organiza de novo. Por isso que, se a dona Joaninha passar a mensagem de Eurídice Barçanufo mal escrita, com uns defeitinhos, mas a essência for nobre, podemos confiar, né? Porque o espírito vai utilizar o recurso da matéria mediúnica, do médium, do encarnado ali. Então, nessa quebra aí, a mensagem fica mais pobre, mas ela não perde a sua essência. Então, é isso que a gente tem que estar atento nas manifestações, né, dos médiuns. Não adianta vir uma mensagem rebuscada, algo de difícil entendimento, né? Então, nós temos casos aí de obras, de coisas que você ouve, que você não entende nada, e que, de repente, parece que é de um espírito superior, mas não é, de repente é um médium que está confuso, né? Então, às vezes eu tentei ler Pietro Baldi, Deus me livre daquilo, né? Não tem como. Então, ele dizia que ele tinha influência de Jesus, né? Eu não sei como, que Jesus não devia ser tão difícil desse jeito, né? Mas, por isso que tem que ter essa análise, né? Tem que ter essa análise. Então, o pensamento vem, né? Do Espírito chega para mim, a minha estrutura mental carregada aí de instinto, inteligência, pensamento, irritabilidade, mediunidade, livre-arbítrio, força de vontade. Então, o pensamento externo vem para o meu, e aí eu jogo isso dentro da minha estrutura, né? Da minha estrutura da mente, em que eu vou aceitar ou não, vou acreditar ou não, vou permitir, né? E vou repassar essa mensagem. Então, é uma comunicação de espírito para espírito, como a gente vê nessa ilustração. O espírito manda o pensamento dele, eu recebo esse pensamento, isso vai para a minha estrutura da mente, né? Através da glândula pineal, e aí eu vou codificar isso a nível físico, vou sentir lá no meu perispírito aquilo que o espírito comunicante sente.
né? Aquilo não, parte daquilo que o Espírito sente, porque o que o Espírito sente é muito específico e muito intenso, né? Então, eu preciso sempre lembrar disso, para não achar que mediunidade é uma coisa que vem do céu, né? Que cai de repente e aí eu estou lá passando a comunicação. Um processo que é complexo. Então, a gente, quanto mais entender esse processo que o Kardec traduz de uma maneira muito simples, com 2 palavras, né? A gente precisa estudar profundamente, que é sintonia e afinidade. Então, é isso que permite que o fenômeno aconteça. Mas quando Kardec quer dizer sintonia e afinidade, ele está dizendo essa ilustração aqui, né? De uma maneira mais simples. Mas a verdade é que nós estamos falando de frequências, de ondas mentais, com um conjunto de informações que nós precisamos assimilar e passar para frente. Isso vai chegar lá no corpo denso, vai chegar no nosso corpo físico, e aí o médium sente, né? Sente lá no seu corpo as impressões do espírito comunicante, né? E aí o diálogo, né? Para quem vai conversar, para quem vai interagir com os espíritos, né? Precisa dessa formação doutrinária para lidar com essa complexidade, né? Então precisa ter esse estudo importante, precisa estar familiarizado com o Evangelho, eu também, quanto médium, todos nós, essa autoridade moral. Então, é difícil a minha vida estar em grandes desequilíbrios e eu ter condições de entrar em sintonia com o plano superior. Vai ficando cada vez mais desafiador. Fé e amor são fundamentais. Então, quando nós estamos nessa vivência da mediunidade, esses requisitos todos, essas questões todas, elas são importantes para todos nós, né? A paciência, a sensibilidade, isso para quem dialoga, isso também para o médium, que é o primeiro dialogador, é o primeiro doutrinador, né? O tato com isso, energia do amor mesmo, as melhores vibrações, humildade, não ter medo, tem médium, tem medo de espírito, aí não recebe espírito, né? E aí veio para desenvolver a mediunidade, tem medo de espírito. Então, e aí é interessante que o Hermínio fala, né? Nessa altura o leitor vai dizer, né? É muito difícil ser doutrinador, é muito difícil trabalhar com isso. E é verdade, né? É verdade que é difícil trabalhar com mediunidade, com diálogo, com tudo isso. Por quê? Porque exige uma responsabilidade, exige um desapego, exige um comprometimento de nossa parte. Estou terminando. De muitas faculdades se mostra ensada a prática do espiritismo e nem sempre isenta de inconvenientes, né? Aqui só o estudo sério e completo pode obviar. Lede, observai e sabê-lo-eis. Só com o tempo e o estudo se adquire o conhecimento de qualquer ciência. Só com o tempo e o estudo que nós vamos entender o que é o espiritismo, vamos entender a mediunidade, a sua complexidade. Então, muito obrigado a vocês. Eu termino aqui com o pedido que me foi feito. Vamos colorir a vida. Eu estou aprendendo a mexer com tinta, estou pintando um pouco para não enlouquecer, para aprender a fazer algo além do que eu sempre faço. Então, a gente, de vez em quando, está pintando um pouco, aprendendo a mexer com as cores, né? E é uma forma também de se desapegar da matéria, né? Se ligar um pouco com questões elevadas. Então, pessoal, muito obrigado. Eu fico por aqui e vou abrir o espaço para vocês comentarem, fazerem perguntas. Fiquem à vontade. Palma para vocês, né? Vocês são um motivo de alegria para mim. Saudades de você, cara, muito saudades. Também. Esse grupo falava para a Jaque, nós temos que amarrar ele em alguma coisa aqui, viu? Nós temos que amarrar. As bruxas de plantão aí vão começar a pensar. Luciano, muito obrigado pela excelente palestra, né? E realmente você abordou um tema que está ocorrendo, muito atual. O nosso grupo mediúnico está mudando, fomos alertados que teríamos novas tarefas, que chegariam novos companheiros, que teríamos um aumento de responsabilidade, né? E a outra coisa importante que você está percebendo
é que os grupos, tanto os grupos mediúnicos, os grupos de seres humanos, família, trabalho, templos, religiões, que se espiritualizaram, estão crescendo a duras penas, com lágrimas, com dores. E aqueles que não conseguiram espiritualizar-se, foi um desastre, né, enorme, está sendo um desastre, que é onde ocorre, então, todas as patologias humanas cresceram violentamente. Então, está na hora de estudarmos, está na hora de abordarmos temas importantes como esse que você abordou aqui. Então, e a gente convida o grupo para realmente ir para o estudo, meditar no que está fazendo, avaliar todos os ambientes, o ambiente de trabalho, o ambiente de casa, do lar, da casa espírita, porque estamos num momento especialíssimo, mas extremamente delicado do ser humano, encarnado e desencarnado. Então, Jaque, quem que vai fazer a prece? Deve fazer a prece, depois a gente continua. Romilda, tia, já está certo. Romilda que vai fazer a prece. Romilda vai fazer, a Tânia fica nervosa. O Romilda inclui a família do Marcão, que o pai dele desencarnou hoje, e a Maria Clara Gomes, a filha da Lili. Tá? Romilda, obrigada. E eu gostaria também que colocassem aí o nome da dona Lourdes Redondo, que é onde nasceu a Casa do Caminho, né? Lá na favela Marísia, a Casa do Caminho era um grupo que resolveu se dividir em dois e passou a ser a creche Tia Lana, e nós ficamos com o nome Casa do Caminho. Ela veio a desencarnar, uma pessoa muito querida nossa, que é a história da Lana, que todos da Casa do Caminho conhecem, da sua filha. E o Chico Xavier foi muito importante na vida dessa família, e através das cartas da Lana é que eles resolveram formar um núcleo de estudos, e aí nasceu a Casa do Caminho. A gente estava presente nessa hora. Obrigado, Luciano. Eu peço a Romilda, então, que faça a prece de encerramento. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, nosso Mestre, professor Eurípides Barçanufo, o grande amigo que nos acompanha, que nos acolheu e que nós temos o privilégio de termos recebido luzes em nossas vidas, cada um de nós, pelas mãos deste querido professor. A toda a espiritualidade que neste momento está ao nosso lado, aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões. Somos imensamente gratos por esta belíssima palestra, que nos alerta sobre uma das funções mais relevantes, que como espíritos que somos, não esqueçamos jamais dessa tarefa tão profunda de acolhimento e de socorro que cada um de nós recebeu, que cada um de nós, de forma magnífica, temos a oportunidade de, ligados ao plano superior, aos nossos espíritos amigos, estendermos a mão a tantos sofredores neste momento pelo qual o planeta atravessa. Muito grata a toda a espiritualidade por este presente magnífico que cada um hoje sabemos da importância, da profunda importância
que são os trabalhos realizados pelas casas espíritas nos seios das nossas próprias famílias, que há longos séculos sabemos que se realiza, principalmente quando os nossos corações se abrem plenos de amor e misericórdia. Neste momento, queremos vos pedir de forma especial, espíritos amigos, pelo Senhor Agenor, pai do Marcão, que neste dia se despediu deste momento da sua existência eterna, que seja acolhido pela espiritualidade com muito amor. Nós os pedimos também pela senhora Lourdes Redondo, um espírito amigo, que tanto trabalhou, que tanto bem esparramou por onde passou nesta caminhada, nesta jornada na cidade de Londrina. E nós os pedimos também por Maria Clara, a filha da nossa companheira Lili, e tantos outros que estão em nossos corações e em nossos pensamentos no dia de hoje. Aliás, eu gostaria de pedir pela minha amiga Romilda, uma voluntária do Lar das Vovozinhas, que também nos deixou. Que sigam todos em paz, que sejam acolhidos pelo amor da espiritualidade, que com certeza derrama sobre cada um deles imensas gotas de luz e o profundo repouso neste momento para trabalharem para a sua plena recuperação. Cristo amigo, Cristo mestre de todos nós, nós vos agradecemos por estarmos neste planeta onde o Senhor, meu grande amigo Jesus Cristo Consolador, cuida de cada um de nós. Somos imensamente gratos por hoje e por todos os dias de nossas vidas eternas. Que assim seja. Obrigada, Romilda. Pessoal, vamos dar um abraço. Obrigada, Luciano. Foi um prazer de te ouvir. Obrigada, Lu. Gratidão. Vou ligar aqui o microfone do pessoal. Podem ligar os microfones. Ô, Luciano, o nosso amigo Dr. Sebastião Ney, que está ali, e mais a Adriana, sugestão da espiritualidade, desde que nós começamos a reunião, nós estamos tendo um caderno lá, que tudo anotado. Até o que a gente... porque antes a Adriana anotava tudo, a Adriana grava agora no celular, mas o Ney anota tudinho. E voltou nessa terça-feira a nossa jovem de 98 anos, que é considerada pelo Orson a médium de mais idade ainda em atividade, que é a dona Emiliana. E ela voltou e trabalhou e fez 2 desenhos. Teve um espírito de um escravo que se comunicou, depois ela fez o desenho, antes ela fez o rosto dele. Nossa. Sabe, ela é muito lúcida, assim, sabe? Muito lúcida. Diz, eu estou enferrujada. Dada a pandemia, ela fez, eu estou enferrujada, mas ela trabalhou. Foi muito bom. Então, a gente está fazendo isso. As ideias, eles vão sugerindo, graças a Deus, o Júpiter aceita bem o que a gente fala para ele, né? E agora que eu estava falando para ele, da nossa família toda aqui, tios deles,
pai dele, né? Recebemos uma visita agora aqui maravilhosa. Por isso que nós estamos aqui em lágrimas de alegria, né? Lágrimas de alegria. A palestra, todo mundo está a assim, prece né? da Romilda, os nossos familiares todos aqui, tanto a família da Tânia quanto a Tânia que vê, porque eu sou uma porta velha, né? Enxergo, não abre, a porta não abre, range, brilha. Mas a Tânia viu, os nossos familiares vieram nos visitar. Então, eu agradeço ao grupo todo e nós formamos, nesse momento, um ambiente propício a que os nossos familiares viessem aqui nos visitar. Isso a gente... as vibrações de amor que foram emitidas por todos vocês, pelo pensamento. Isso é a novidade, Luciano. Essa é a novidade, né? Nós formamos uma corrente de pensamentos independente da distância. Mas o Espiritismo nos ensina isso, mas na prática a gente não colocava isso, a gente não colocava na prática. E agora a gente está colocando na prática, né? Nós formamos, então, esse ambiente, porque tem gente de Curitiba, você está aí na sua cidade, o César está lá em Congonhas, o Fernando está no sítio, né? É longe. O sítio do Fernando é lá onde o Judas perdeu as botas. É lindo. Mas não existe distância para o pensamento. Então, se formou um ambiente tão agradável aqui, eu tenho a agradecer a você. Muito obrigado. Doutor Júpiter, a presença